Olá! Que bom que você está de volta para acompanhar conosco o nosso curso de magnetismo, as técnicas do passe através do magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Nós iniciamos a nossa primeira aula em fevereiro, 1º de fevereiro. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula, hoje é 7 de março de 2020, e dando início às nossas reflexões com relação ao trabalho realizado através do magnetismo, nós, como trabalhadores de uma casa espírita, ou aqueles que nesse momento estão querendo se preparar para poder auxiliar, para trabalhar em benefício de outros, é muito importante que nós, em primeiro lugar, nos preparemos também o nosso ambiente, aonde nós ficamos, aonde nós moramos, para que a gente possa estar sempre em sintonia com os benfeitores amigos. E nós que já somos trabalhadores, nós que já temos essa intenção de iniciar um trabalho, é muito importante a realização do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, para quem ainda não faz, ou para quem ainda não compreende muito qual o objetivo, é o momento quando Jesus é convidado para o nosso lar. Nós devemos realizar o Evangelho uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana. O Evangelho no lar é diferente de ler o Evangelho. O Evangelho nós devemos ler diariamente, quando acordamos, durante o dia, antes de dormirmos, toda oportunidade que tivermos, devemos ler um trecho do Evangelho. O Evangelho no lar é quando nós combinamos previamente com os benfeitores amigos, com os nossos protetores individuais, que nós vamos instituir, nós vamos iniciar essa prática dentro do nosso lar, pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. E o que acontece? Os benfeitores vão colocar lá em suas agendas, porque eles têm muito compromisso, muitas atividades, então eles já vão saber, naquele dia, naquele horário, no lar de determinada pessoa, o meu compromisso é ali com ela. É muito importante. Nós já falamos várias vezes com relação ao Evangelho. É uma luz que se irradia dentro do nosso lar e essa luz se expande por todo o nosso entorno. Então, vale a pena. É um momento que nós vamos nos conectar aos benfeitores amigos, temos a oportunidade de reunir a família, mas aquele que a família ainda não participa ou que mora sozinho, não tem problema, pode fazer também o Evangelho de forma individual ou com a família participando. Quem tem crianças, convide as crianças. Sempre devemos chamar as crianças. Tem muito material que podemos utilizar com conteúdo mais infantil. Temos, inclusive, o Evangelho para a criança, o Evangelho segundo o Espiritismo para a criança. Temos o Livro dos Espíritos para a criança. Temos uma literatura vasta para que possamos fazer junto com os nossos filhos. É muito importante esse momento de fortalecimento espiritual. Nós iniciamos, então, o nosso primeiro bloco, a nossa segunda aula, 7 de março, o nosso primeiro bloco, a nossa primeira parte, convidando a todos para fazerem o Evangelho no lar. Nós vamos iniciar também falando um pouco sobre o magnetismo e lembrando que o magnetismo sempre existiu. O magnetismo é uma energia que está em todos os seres vivos. Vimos isso aqui
no nosso encontro de fevereiro. E desde a antiguidade sempre houve o magnetismo, mas um pouco antes, uns 100 anos antes do surgimento do Espiritismo, considerado o pai do magnetismo clássico, o pai do magnetismo moderno, é o Franz Anton Mesmer. Mesmer, ele nasceu em 23 de maio de 1734, numa cidade chamada Constança, na Alemanha. E ele desencarnou em 5 de março de 1815. Viveu 80 anos. Quando ele desencarnou, em 1815, Allan Kardec já estava encarnado. Allan Kardec reencarnou em 3 de outubro de 1804. Kardec estava com 10 anos, de 10 para 11 anos. E ele desencarna num lugar chamado Suábia. Qual a ocupação de Mesmer? Mesmer foi um médico, foi advogado, foi músico e foi magnetizador. Ele, como médico, ele começou a utilizar a colocação das suas próprias mãos sobre os pacientes e ele começou a perceber que havia possibilidade de curar os pacientes. Ele deixou muito conteúdo para que a gente possa refletir e estudar. Inclusive tem um livro do Paulo Henrique de Figueiredo falando sobre Mesmer, que é um livrinho com muito conteúdo, com muita profundidade. Vale a pena nós que desejamos ser magnetizadores aprofundarmos os nossos ensinamentos, estudando esses magnetizadores clássicos e estudando Mesmer, que, como eu disse, foi considerado o pai do magnetismo moderno. Lembrando, Dr. Bezerra de Menezes, chamado médico dos pobres, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, Dr. Bezerra, ele trouxe um pensamento que nós vamos ler muito profundo e que, apesar de não sermos médicos, muitos podem ser médicos e magnetizadores, mas falando para quem é magnetizador ou que está se preparando para isso, essa mensagem de Bezerra de Menezes tem muito a ver com aquele que deseja auxiliar, que deseja curar. Ele vem dizendo: o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mal o caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros os gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro, o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. Bezerra de Menezes. O que é espórtula? É uma gratificação em dinheiro, uma gorjeta, uma esmola. Ele diz: veio fazer uma visita e lhe trazer a única
a única moeda, o único dinheiro que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. Devemos refletir. Nós, trabalhadores espíritas, sempre devemos estar prontos ao trabalho, porque a dor, o sofrimento, o desalento, ele não tem hora, ele não tem tempo, ele não tem um caminho fácil ou um caminho difícil. É necessário estarmos sempre com o nosso coração aberto para poder auxiliar, para poder aliviar o sofrimento alheio. Nós vamos falar na nossa segunda aula sobre antipatia, simpatia e empatia fluídica ou magnética. Antipatia, simpatia e empatia fluídica ou magnética. Quem desejar anotar, peguem aí seus lápis e cadernos para ir fazendo o seu acompanhamento da nossa aula. Quando os campos fluídicos de duas pessoas vibram em frequências diferentes e discrepantes entre si, surge o que chamamos de antipatia fluídica. Vamos prestar atenção. Os campos fluídicos de duas pessoas vibram em frequências diferentes e discrepantes. Seria antipatia fluídica ou antipatia magnética. O campo fluídico de um está vibrando numa frequência diferente, discrepante do outro. E aí ocorreria uma antipatia fluídica. No passe, quando nós vamos aplicar um passe magnético, pode acontecer, é comum nos depararmos com pacientes com os quais, ao buscarmos entrar em relação ou estabelecer essa sintonia magnética, nos sentimos muito mal. Percebemos uma sensação de desconforto muito grande. Nós estamos ali na cabine para aplicar o passe magnético e ao nos aproximarmos para entrarmos em relação fluídica, e nós vamos estudar isso mais profundamente para ficar bem explicado o que seria essa relação, mas quando nós nos aproximamos do paciente, muitas das vezes, nós, ao tentarmos estabelecer essa sintonia magnética, há um mal-estar no magnetizador. Há uma sensação de desconforto muito grande. Nessa situação, estaria ocorrendo, possivelmente, porque nós sempre temos que ter muita cautela em afirmar algo, seria uma antipatia fluídica ou magnética. Mas não é só no magnetizador que isso pode ocorrer. Essa mesma sensação de desconforto, ela também é frequentemente registrada pelo paciente, especialmente se ele tiver uma boa sensibilidade magnética, porque, como nós vimos, são frequências diferentes, aquela sintonia numa frequência diferente. Tanto o magnetizador quanto o paciente podem sentir, registrar esse mal-estar, essa sensação desagradável. Será que isso tem solução? Muitos desses casos se deve exatamente, como eu disse, à antipatia fluídica. Não vamos dizer 100% é isso, mas muitos desses casos é em função disso, dessa antipatia fluídica entre ambos. Antipatia fluídica não é assim, porque eu não me simpatizei com aquela pessoa. Não, eu posso até ter uma simpatia por aquela pessoa, mas a nossa sintonia fluídica está discrepante. Ela não está na mesma
na mesma vibração. A frequência não está na mesma vibração. Pode acontecer mesmo entre pessoas que se dão bem, mas assim não tem nada um contra o outro, mas essa frequência que está discrepante dá esse mal-estar. Muitos desses casos se deve exatamente, como eu disse, à antipatia fluídica entre ambos. Mas será que tem solução? Essa antipatia fluídica ela pode ser resolvida, dentre outros meios, por técnicas de magnetismo. Como que será, então, que nós vamos, através das técnicas do magnetismo, fazer com que essa sintonia se ajuste? Por razão semelhante, quando estamos vibrando, passista, magnetizador, paciente, em frequências iguais ou dentro de padrões que se consorciam, surge o quê? A simpatia fluídica, a qual também independe do grau de relacionamento e afinidade entre ambos. A simpatia fluídica e a simpatia magnética é diferente daquela amizade. Eu tenho simpatia por ele. A simpatia magnética. Eu acho que não é difícil de nós compreendermos. Então, por sinal, é comum observarmos o quê? No cotidiano, no dia a dia, nós observamos pessoas que se amam, se respeitam, se querem muito bem, mas que trazem em seus campos fluídicos fortes desencontros frequenciais. São discrepâncias fluídicas. As pessoas se amam, mas podem trazer em seus campos fluídicos esses fortes desencontros que acarretam esse mal-estar. Da mesma forma, registramos o contrário. As pessoas que se antipatizam, mas são afinados fluidicamente. É tanto que, apesar de terem antipatia, eles são tão afinizados fluidicamente que, quando um deles está afastado do outro, passa a sentir falta. Chegam a sentir uma intensa falta um do outro. Parece estranho, mas acontece. E Jacomeno vem explicando com relação a isso muito bem. Agora, para o passista, que tem diante de si um paciente simpático, já não é nem a antipatia e já não é a simpatia, ou melhor dizendo, não é a antipatia. Vimos que a simpatia, é possível a simpatia fluídica, mesmo quando há uma antipatia entre aquelas pessoas, porque eles têm afinidade, mas é fluídica. Mas passista tem diante de si um paciente simpático, fluidicamente. Simpático, fluidicamente. Aí está o quê? Uma oportunidade das mais agradáveis de realizar com grande proveito os benefícios do passe. É bem mais fácil, porque se os dois estão nessa mesma sintonia, nesse mesmo nível de simpatia fluídica, o trabalho flui muito melhor. Então, não é por outro motivo que muitos pacientes têm ojeriza a determinados passistas, enquanto outros têm verdadeira afinidade por aqueles. Pode acontecer quem está num tratamento magnético, que é um tratamento mais demorado, porque quando nós fazemos um tratamento magnético, um tratamento mais
completo, leva-se cerca de, falamos sobre isso, 20, 30, 40 minutos. Os magnetizadores clássicos, eles levavam 1, 2, 3 horas, dependendo da situação, aplicando o magnetismo. Mas a pessoa, ou numa cabine de passe, que é um passe mais rápido, ou num tratamento magnético, se ele tem, ou o magnetizador, ou o paciente, essa antipatia fluídica, é necessário que um ou outro converse com a direção, se não conseguir chegar ao nível de sintonia, para que outro possa oferecer o atendimento. É o que precisa acontecer, porque senão o paciente vai acabar até desistindo do tratamento. Cada vez que ele chega para ser atendido, ele se sente mal, sai de lá sentindo um mal-estar, não vale a pena. Agora, a empatia fluídica. Nós falamos da antipatia, falamos da simpatia e a empatia fluídica, ou empatia magnética. O que seria? É a tendência para sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na situação experimentada por ela. Quando eu digo assim, eu tenho empatia pelo fulano, é uma situação que você se coloca no lugar do outro, você consegue entender a dificuldade que ele está passando. Isso seria assim, aquela empatia, você se envolveu de uma forma profunda, sentindo o que o outro sente. E no caso do tratamento através do magnetismo, pode acontecer essa empatia fluídica, essa empatia magnética. Então, é o quê? É a tendência de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse naquela situação que está sendo experimentada por ela. E aí, como é que fica? Tratar o paciente empaticamente significa cultivar e manter um padrão interior de muito equilíbrio e harmonia, impregnando o paciente com esse padrão. Você, magnetizador, você tem a tendência para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse naquela situação experimentada por ela. Você vai tratar esse paciente que você tem essa empatia fluídica, essa empatia magnética. Você tem que procurar tratar esse paciente empaticamente, significa o quê? Cultivar e manter um padrão interior do próprio magnetizador de muito equilíbrio e de harmonia. E vai com isso impregnando o paciente com esse padrão. A chave para que aconteça bem esse atendimento, esse tratamento, a chave para o sucesso disso é o quê? É o amor-doação, a oração sincera e o envolvimento pacificador entre ambos. Porque há casos de simpatia ou antipatia fluídica, por força até de problemas reencarnatórios, ou mesmo pelo nível moral dos seres envolvidos. Pode acontecer em função de problemas reencarnatórios do magnetizador, ou do paciente, ou de ambos. Tanto pode ter casos de simpatia como de antipatia fluídica, por problemas reencarnatórios ou pelo nível moral dos dois que ali se encontram envolvidos. Por exemplo, criaturas com problemas ou grandes ligações pretéritas fatalmente encontrar-se-ão em faixas vibratórias consoante a tais estados. Veja que coisa para se refletir. Se nós
temos problemas ou ligações do passado, e o magnetizador tem esses mesmos tipos de problemas, essas mesmas problemáticas do pretérito, e o paciente também, eles vão estar nessa mesma faixa vibratória. É mais do que justo dizermos que somos, de uma forma ou de outra, seres magnéticos. Todos nós, como dissemos na nossa primeira aula, todos nós, seres vivos, temos magnetismo. Somos seres que influenciamos uns aos outros o tempo todo. Se nós estamos nessa mesma faixa vibratória em função de problemas reencarnatórios ou pelo mesmo nível moral, nós vamos estar nesse mesmo nível. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. Jacomelo nos diz isso. Isso resulta, essa diversidade, de uma lei física. É a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. A diversidade nessa maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta de uma lei física, a lei da assimilação e a lei da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo, pensamento ruim, determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Por isso, a necessidade da vigilância dos nossos pensamentos e sentimentos, porque não vai ser prejudicial somente para aquele que pensa. Nós vamos envolvendo todos à nossa volta com os nossos pensamentos. Se forem bons, ótimos. Mas se forem pensamentos do mal, não é nada favorável, nem para nós e nem para quem está próximo e nesse mesmo nível de sintonia. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo já é o contrário. O que vai acontecer? Um bom pensamento, ele nos envolve num agradável eflúvio. Ele vai nos envolver num bem-estar, numa coisa gostosa, harmoniosa. Daí essa diferença das sensações que se experimenta, a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Nós sentimos essa lei física, que é uma lei que faz parte do universo, a assimilação e a repulsão. Aquele que se aproxima de nós, nós vamos sentir essa sensação boa, a aproximação de um amigo. A mesma coisa quando é um inimigo que se aproxima de nós. Nós vamos aproveitar para ensinar um exercício prático antes de nós concluirmos a nossa primeira parte da nossa segunda aula. Nós estamos na primeira parte da segunda aula, primeiro bloco. Nós vamos ensinar, quem quiser anotar, anotem. E eu vou falar bem devagar para que a gente possa acompanhar. Nós vamos fazer aqui um exercício de tato magnético. É um exercício prático de tato magnético. E como eu já disse, o tato magnético é muito importante nós desenvolvermos o tato para, no momento que formos atender, através da nossa mão, termos condições de perceber aonde que aquele paciente que ali se encontra, aquele assistido,
necessita mais do nosso concurso. Então, qual seria? Aqui está dividido em seis passos. O primeiro passo, executar durante 1 minuto a respiração diafragmática, que nós vimos aqui. A respiração, a gente vai encher o nosso abdômen de ar. Então, nós vamos executar essa respiração, de preferência, sempre que formos fazer os exercícios práticos, colocarmos uma música e estarmos num ambiente tranquilo, para que não haja interferências, barulhos, para que nós possamos estar focados no exercício. Podemos fazer uma prece antes, pedindo o auxílio dos benfeitores, que a nossa intenção é nos prepararmos, nos qualificarmos para auxiliar, para poder atender a outros irmãos, que eles nos auxiliem. Então, nós vamos entrando nesse clima espiritual para poder fazer o exercício. Nós vamos fazer essa respiração diafragmática lentamente, justamente para ir nos harmonizando. Vamos inspirando profundamente, acalmando o coração, serenando. Então, o primeiro ponto, executar a respiração diafragmática. Segundo ponto, inspirar profundamente. Terceiro ponto, nós vamos realizar o sopro quente em um ponto de um dos braços. Nós estudamos na nossa aula passada o sopro quente e o sopro frio. O sopro quente é como se nós quiséssemos desembaçar a lente de um óculos, por exemplo. Nós vamos fazer e ele vai ficar... Eu acho que dá até para perceber a diferença. Um embaçado e o outro clarinho. Nós vamos realizar o sopro quente em um ponto de um dos braços. Lembrando sempre, nunca ser nas articulações, num ponto como nós fizemos aquele exercício na aula passada. Realizar esse sopro quente. Quarto passo, lentamente, com a mão, realizei o sopro nesse braço, com a outra mão, lentamente, eu vou identificar aonde que está o próprio fluido, aonde que eu projetei o meu magnetismo. Vou ali, suavemente, vou passar a mão. Depois, o que eu vou fazer? O quinto passo, vou aplicar o sopro frio no local que foi insuflado, que eu apliquei o sopro quente. O quinto passo, eu vou aplicar o sopro frio. Como que é o sopro frio? Vocês lembram? O sopro frio, ele é a distância. O sopro quente é pertinho, 5, 10 centímetros é o sopro quente. O sopro frio, ele é aplicado à distância. Então, eu vou aplicar o sopro frio, o máximo que eu puder afastar o braço, eu vou aplicar o sopro frio aonde eu apliquei, aonde eu impus ali o sopro quente, e ao final eu vou aplicar o sexto passo. Depois que eu apliquei o sopro frio, como se eu estivesse assoprando uma vela, eu vou para o sexto passo. Eu vou aplicar longitudinais dispersivos no braço. O que é o longitudinal? Longitudinal tem que ser... Então, eu vou aplicar
com a mão aberta e vou ultrapassar além da mão. E vou voltar com a mão fechada e vou aplicar. Eu estou aplicando aqui devagar, porque o espaço, para vocês poderem visualizar bem, mas pode ser aplicado bem rápido. Eu volto com a mão fechada e aplico novamente, passando a extremidade dos dedos. Vou aplicando, volto com a mão fechada, abro e aplico novamente. Então, eu posso fazer isso umas 10 vezes e nós vamos com isso exercitando para aprender a identificar o tato magnético. Começamos exercitando conosco mesmo e à medida que vamos evoluindo, nós vamos exercitar para poder aplicar em outras pessoas. Foi um prazer estar com vocês. Nós daremos continuidade à nossa segunda aula, para o nosso segundo bloco, a nossa segunda parte, em breve. Aguardo vocês acompanhando e aproveitem, entre no nosso canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deem um joinha, compartilhem, façam os seus comentários e nós estaremos em breve aqui com vocês. Um abraço, saúde e paz para todos. Muito obrigada.